Você já passou a noite inteira acordado, preocupado com o que alguém pensou sobre algo que você disse? Você já deixou de fazer uma escolha importante na sua vida, uma escolha que era sua, porque tinha medo de desapontar alguém? Você já se olhou no espelho e percebeu que a pessoa que estava te encarando não era mais você? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, então o que eu vou compartilhar com você hoje pode mudar o rumo da sua vida. Meu nome é John, e nos próximos minutos eu vou te mostrar por que viver para agradar os outros é uma das armadilhas mais silenciosas e mais devastadoras que existem. E mais importante, como sair dela de uma vez por todas. Deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas nunca vai admitir em voz alta. Existe uma prisão que não tem grades, não tem cadeado, não tem paredes visíveis, mas ela prende milhões de pessoas todos os dias. Essa prisão tem um nome, e o nome dela é aprovação. Desde pequenos, fomos ensinados a buscar aprovação. Olha como o João se comportou bem. A Maria tirou 10 na prova. Que orgulho que você nos dá! E com cada elogio, cada sorriso de aprovação, nosso cérebro foi sendo programado com uma crença perigosa. O meu valor depende do que os outros pensam de mim. E aí, a vida vai passando, e você vai construindo uma versão de si mesmo que não é sua. É uma versão montada para o olhar dos outros. Uma versão que diz sim quando quer dizer não. Uma versão que sorri quando está destruída por dentro. Uma versão que escolhe a carreira que a família aprova, o relacionamento que os amigos acham adequado, o estilo de vida que a sociedade considera correto. E no final do dia, quando você finalmente fecha a porta do quarto e fica sozinho consigo mesmo, você sente aquela sensação estranha no peito. Uma mistura de vazio, de exaustão, de uma pergunta que dói demais para ser respondida. Mas, afinal, quem sou eu? Vou te contar a história de uma pessoa que eu conheço muito bem. Essa pessoa passou anos numa profissão que não amava, porque os pais haviam sonhado com aquilo. Passou anos num relacionamento que sufocava, porque separar daria trabalho para explicar para a família. Passava os fins de semana em eventos que odiava, porque recusar convites gerava julgamento. E a cada escolha feita para agradar alguém, uma pequena parte dela ia morrendo por dentro. Até que um dia, essa pessoa adoeceu. Não de gripe, não de algo físico, adoeceu de alma. Acordava cansada antes de começar o dia. Perdera a vontade de criar, de sonhar, de se mover. Os médicos não encontravam nada errado, mas ela sabia, lá no fundo, sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela havia passado tanto tempo vivendo para os outros que havia esquecido completamente de viver para ela mesma. Essa pessoa pode ser você. Pode ter sido você em algum momento. E se for, eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com muita atenção. Viver para agradar os outros não é humildade, não é generosidade, não é amor. Viver para agradar os outros é medo disfarçado de gentileza. É o medo de ser rejeitado, o medo de ser julgado, o medo de não ser suficiente. E enquanto você continuar operando a partir desse medo, você vai continuar entregando sua vida nas mãos de pessoas que, na maioria das vezes, nem estão prestando atenção. Pensa comigo por um instante. Você já deixou de aceitar uma oportunidade incrível porque alguém duvidou de você? Você já engoliu uma opinião genuína sua porque o ambiente não parecia seguro para falar? Você já desistiu de um sonho, antes mesmo de tentar, porque imaginou a cara que as pessoas iriam fazer? Se sim, então você já entendeu o preço que está pagando. E o preço é alto demais. O preço é a sua própria vida. Agora vem a virada. A mudança começa quando você entende uma coisa simples, mas que a maioria das pessoas nunca para processar de verdade. Você não pode controlar o que os outros pensam de você. Nunca pôde e nunca vai poder. Não importa o quanto você se dobre, o quanto você ceda, o quanto você se apague. Sempre vai ter alguém insatisfeito. Sempre vai ter alguém com uma opinião diferente. Sempre vai ter alguém que preferia que você fosse de outro jeito. E sabe o que isso significa? Significa que você está jogando um jogo, que é impossível de vencer. Você está correndo numa corrida onde a linha de chegada fica se movendo toda vez que você se aproxima. Mas existe outro jogo. Um jogo onde as regras são suas.
Um jogo onde a vitória é definida por você. E esse jogo começa quando você decide que a única aprovação que você realmente precisa é a sua própria. 3 passos práticos, simples de entender, desafiadores de executar, mas transformadores quando colocados em prática. O primeiro passo é aprender a fazer uma pergunta diferente. Toda vez que você estiver prestes a tomar uma decisão movido pelo olhar dos outros, pare, respira e pergunta a si mesmo: se ninguém soubesse dessa escolha, se não houvesse nenhum julgamento possível, o que eu escolheria? Essa pergunta vai te revelar quem você realmente é por baixo de todas as camadas de aprovação que você foi acumulando ao longo da vida. O segundo passo é praticar o não sem culpa. Eu sei que isso parece simples, e na teoria é, mas na prática, para quem passou anos dizendo sim para tudo e para todos, dizer não parece quase um crime. Começa pequeno, um não por semana, um convite recusado, um pedido que não faz sentido para você. Sem justificativa longa, sem desculpa elaborada, apenas não vou poder dessa vez. Você vai se surpreender com o que acontece. Na maioria das vezes, a vida continua normalmente e você fica de pé, inteiro, com um pouquinho mais da sua energia de volta. O terceiro passo é o mais profundo e talvez o mais libertador de todos. Comece a se conhecer de verdade. Sabe por que é tão fácil viver para os outros? Porque quando você não sabe quem você é, não sabe o que quer, não sabe quais são seus valores, você automaticamente vai buscar definição nos outros. É mais fácil ser o que os outros esperam do que descobrir o que você mesmo deseja. Então investe em se conhecer. Escreve, lê, medita. Para de correr do silêncio, porque é no silêncio que você vai encontrar a voz que você passou anos tentando abafar, a sua própria voz. Quero encerrar com uma imagem que nunca saiu da minha cabeça. Imagina uma árvore forte, antiga, enraizada. Quando o vento bate, ela balança. Ela não é rígida, ela não ignora o vento, mas ela não vai embora com o vento. Ela volta, porque as raízes estão lá, firmes, profundas, inabaláveis. Você pode ser essa árvore. Você pode ouvir as opiniões, considerar as perspectivas, ser flexível com o mundo ao seu redor, mas nunca abrir mão das suas raízes, dos seus valores, da sua essência, do que você realmente é quando ninguém está olhando. A vida que você veio viver não é a vida que os outros desenharam para você. É a que está dentro de você, esperando, há anos, com uma paciência que te surpreenderia, para finalmente ser vivida. E essa vida começa agora. No momento em que você decide que o seu tempo, a sua energia, a sua atenção valem mais do que a aprovação de quem provavelmente nem vai estar do seu lado daqui a 10 anos. Você é suficiente. Você sempre foi suficiente. E chegou a hora de você acreditar nisso sem precisar da permissão de ninguém. Muito obrigado a todos. De verdade. Foi uma honra compartilhar esse espaço com vocês hoje. Se esse conteúdo tocou em algo dentro de você, se você sentiu que isso era exatamente o que precisava ouvir, então te convido a se inscrever no canal. Porque toda semana tem um conteúdo novo como esse, feito com cuidado, feito para te fazer pensar, feito para te fazer crescer. Clica em inscrever, ativa o sininho e nos vemos no próximo episódio. Até lá, cuide de você, primeiro.